porque é uma das primeiras, né, digamos assim, é uma das primeiras procuras das pessoas na aromaterapia para utilizar na psicoaromaterapia. A base de estudos da psicoaromaterapia, uma área que é a porta de entrada das pessoas procurarem ajuda na aromaterapia, né? É uma área que as pessoas procuram muito e acreditam até que só funcionam para a psicoaromaterapia. E não é verdade, né? A aromaterapia, ela atinge os 4 níveis da gente: o físico, o mental, o emocional, né? E o energético. Mas hoje eu vou falar mais do mental, né? As bases de estudo da psicoaromaterapia. Bom, primeiro, o que é psicoaromaterapia? Parece muito óbvio para algumas pessoas, mas outras nem sabem do que eu estou falando, né? Então, psicoaromaterapia foi um termo cunhado, foi um termo, digamos assim, foi um termo criado por Robert Tisserand, que é um aromaterapeuta renomado mundialmente, respeitado, tá? Ele é referência em psicoaromaterapia e ele cunhou esse termo para falar de quê? De aromaterapia para emoções, aromaterapia para equilíbrio, né? Para distúrbios mentais. E quando ele cunhou esse termo, psicoaromaterapia, ele trouxe aí um ramo, um nicho de trabalho da aromaterapia, que é a psicoaromaterapia. É você trabalhar com a aromaterapia para distúrbios emocionais, para distúrbios mentais, para questões cognitivas, né? Então, quando ele cunhou esse termo, ele se baseou em quê? Em estudos de atuação dos óleos essenciais, dos recursos, principalmente óleos essenciais, né? Dos óleos essenciais no psique do ser humano. Então, se você procurar por ele, procurar os artigos científicos, os livros dele, todos têm essa visão, né? E onde ele apresenta, onde ele destrinche todos esses artigos que ele trabalha, que ele fala do psique, da resposta da pele devido a um psique alterado, da resposta das atitudes das pessoas devido a um psique alterado, né? Então, ele trouxe esse termo para dentro da aromaterapia e hoje é um dos campos de atuação da aromaterapia, né? Então, a psicoaromaterapia, ela possui o objetivo de harmonizar, eu anotei aqui, o objetivo de aliviar, harmonizar e liberar os sentimentos, né? Então você consegue conscientizar as pessoas, a pessoa que está fazendo uso daquele recurso do óleo essencial, para ela vai se conscientizar dos próprios pensamentos, vai liberar aquilo que não precisa mais ficar pensando, digamos assim, tá? E quem é que destrava isso? É o óleo essencial que destrava todo esse pensamento e que tá ali sendo insistindo em ficar com a pessoa, né? Insistindo em ela ter aquela resposta emocional perante a toda uma estrutura ambiental, né? Perante a um ambiente, a uma pessoa que ela não gosta e por aí vai. Mas o que acontece de fato? Os óleos essenciais, para serem utilizados e terem resultados na área de psicoaromaterapia, ele tem que ser introduzido diariamente na disciplina da pessoa. A aromaterapia não é alopatia, né? Você não toma, não usa uma vez e pronto, tô boa. Não. Você precisa ter uma constância de uso, você precisa ter uma disciplina de uso, principalmente se o seu objetivo for na área da psicoaromaterapia. E na área da psicoaromaterapia, né, na área de cuidados com desequilíbrios emocionais,
você tem alguns recursos para a pessoa utilizar diariamente aquela sinergia ou aquele óleo essencial. Os recursos que eu falo são colar aromático, né? O colar aromático é um recurso excelente para uso diário daquela sinergia ou do óleo essencial para o cuidado das suas emoções. O colar aromático, na verdade, para mim é uma das principais ferramentas que eu utilizo quando eu faço atendimento na área emocional, tá? Mas existem outros recursos, por exemplo, um roll-on, você pode fazer um perfume, aquela pessoa que quer, que acha fácil usar um roll-on, por exemplo, né? Mas o colar, para mim, de longe, é a melhor ferramenta. E trabalhos com psicoaromaterapia é sempre via olfativa, tá? Existem possibilidades de você fazer, por exemplo, massagem com aquela sinergia e aí aquele aroma vai abraçar a pessoa e, claro, vai atuar também no seu psique. Mas, normalmente, quando se fala em psique, em desequilíbrios emocionais, a gente trabalha com o sistema olfativo, com colar aromático, por exemplo, um roll-on ou uma conexão próxima àquele óleo essencial tem que existir, tá? Algumas pessoas não querem usar o colar, não querem usar, por exemplo, o roll-on, né? Quando você atende homens, por exemplo, eles não querem, eles têm a primeira resposta deles em relação ao uso constante do óleo essencial eu não vou usar isso. E aí, muitas vezes eu recomendo ter um potinho de vidro, tá? Você pinga 3 a 4 gotinhas no fundo desse vidro, 4 gotinhas do óleo essencial que você quer que a pessoa se conecte ou da sinergia que você preparou, tá? E ali você vai colocar várias fitas olfativas e vai fechar. E fala para a pessoa, olha, quando você acordar de manhã, que você vai orar, que você vai meditar, que você vai fazer algum processo individual, você vai pegar uma fita dessa e vai tentar perceber o que esse aroma te causa, né? Então essa também é uma outra técnica, mas é difícil as pessoas utilizarem essa técnica, porque muitas vezes as pessoas esquecem aquele frasco cheio de fita olfativa lá e nem olha mais, né? Mas eu gosto de usar principalmente se for para criança. Você dá um papelzinho para ela sai, ela cheira, vai chegar uma hora que ela vai jogar pro alto e pronto. Mas é muito interessante essa técnica, principalmente para criança e para idoso também, né? Às vezes idoso não quer usar o colar, não quer usar, você entrega e ela vai ficar ali cheirando. Se ela gostar, ela vai se identificar, ela vai ficar cheirando. Senão, ela também vai acabar se desfazendo daquela fitinha olfativa. E é interessante porque as fitas olfativas, elas abraçam completamente o aroma da sinergia presente naquele frasco ou do óleo essencial que você colocou ali, né? Eu estou me preparando para atender presencial com um dos sistemas que eu ensino lá no curso que eu dou, que são 13 aromas, né? Então, ao me preparar, eu estou preparando esses 13 frascos com os 13 aromas, porque aí eu não preciso ficar abrindo, né, o óleo essencial para uma pessoa cheirar devido ao problema que estamos atravessando aí por causa do Covid, né? E aqui no Brasil parece que o negócio ainda, a curva vai subir e tal, mas não é a discussão da live de hoje, tá? Então vamos combinar que eu vou pular essa parte aí, tá bom? Bom, estudos científicos são recentes, mas a apreciação humana, né? O uso dos seres humanos em relação às substâncias aromáticas para fins de psique é muito antigo, é ancestral, tá?
muitos anos, não se sabe há quantos anos, o ser humano usa as substâncias aromáticas para se conectar com a espiritualidade, para movimentar a mente, né? São até as substâncias psicoativas, né? Então, o uso das substâncias aromáticas para fins de psique já se fazia há muitos anos. E uma das comprovações desses anos que a gente fala toda hora é o Kifi. O Kifi é considerado o primeiro perfume mundialmente falando, né? É o primeiro perfume que tem registro de perfume, digamos assim, nas referências bibliográficas. E o Kifi é um conjunto de substâncias aromáticas e que ele tem umas bolinhas, né? Ele tem umas bolinhas, o formato dele é em bolinhas. E você esquenta essas bolinhas como se fossem incensos e ele abraça, digamos assim, o ambiente, aromatiza o ambiente. E o registro que tem ela que tá hoje. E o registro que tem é de Plutarco, né, que é um filósofo que no século I ele registrou, e eu copiei aqui o que ele falou do Kifi. Ele falou o seguinte: o cheiro desse perfume penetra no corpo pelo nariz, faz-nos sentir bem e relaxados. A mente divaga e sentimos-nos em um estado sonhador de felicidade, como se estivéssemos a escutar uma música deliciosa. E aí, quando ele citou isso e ficou registrado, ele citou o poder aromático do Kifi no sistema olfativo do ser humano. E ele falou isso lá no século I depois de Cristo. Então, quando ele trouxe essa informação, ele já trouxe para a gente uma comprovação do uso de substâncias aromáticas para fins de psique, né? Quando ele fala lá que o odor do Kifi traz um estado sonhador. Nos livros, nas referências, você encontra a receita do Kifi, mas existem algumas divergências, né, do que tem realmente, do que teve realmente, mas você encontra e você consegue até fazer. Mas eu conheço também algumas pessoas, alguns grandes perfumistas que formulam o Kifi até hoje e fazem a comercialização do Kifi, tá? Então você consegue achar até para você conhecer o aroma mágico dessa substância que foi citado lá naquela época, né? Então é uma coisa muito interessante a gente saber do poder do olfato perante a toda essa nossa psique. O olfato, ele conversa com o sistema nervoso, né? Ele estimula, através de estímulos do neurônio olfativo, ele manda informações para o sistema nervoso responder, né? Ele contribui para que você mude ou desbloqueie questões que estão, às vezes, na mente. E aí falando, né, da psicoaromaterapia, quais são as bases de estudo da psicoaromaterapia? As bases de estudo da psicoaromaterapia são conhecimento empírico, observação da natureza, experiências, né? Então os pajés, os grandes curandeiros, digamos assim, do passado, eles recomendavam, né, chás, o uso de plantas, de emplastros baseado na natureza a partir da sua observação. Eles observavam o comportamento, por exemplo, dos animais ali e chegavam e observavam, o animal está usando aquilo ali para melhorar
um machucado, né, arrastando o seu corte numa copaibeira, por exemplo, que é um dos registros que a gente tem de uso do poder cicatrizante da copaíba, é a observação de animais que arrastavam as suas costas machucadas na copaibeira, tá? Então, a observação da natureza é um dos formatos que traz aí a base de estudo da psicoaromaterapia. Além disso, você também tem o uso da psicoaromaterapia baseado na teoria das assinaturas das plantas. E uma das mais clássicas que eu acho e a dos mais assim, que você vai falar, agora eu sei o que é a assinatura das plantas, né? Por exemplo, a espada de São Jorge, que tem o formato de espada. Então ela traz toda essa assinatura, ela traz todo esse desenho pra gente ali, né? O desenho, a vivência dela, tá? A aspirina foi descoberta dessa forma também, porque a casca da árvore protegia a árvore daquele período que ela ficava muito tempo imersa em água, né? E aí se descobriu ali que tinha uma substância, um princípio ativo que evitava, que diminuía, né, as febres, e era utilizado lá por Hipócrates, se eu não me engano, acho que é isso, eu não lembro agora exatamente, mas foi utilizado pelo médico da época. E aí com o tempo, com o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, as pessoas começou a descobrir o poder da aspirina, o poder desse princípio ativo, e assim, não o poder da aspirina, o poder do princípio ativo desta árvore, descobriram qual era a molécula, desenvolveram no laboratório e virou a aspirina, né? Uma das outras formas, né, que se baseia são de metodologias que são desenvolvidas por pessoas que já trabalham há muitos anos com aromaterapia, com os óleos essenciais, com o objetivo na área da psicoaromaterapia, né? Então, por exemplo, existe lá o biólogo russo, o Gumbel, que desenvolveu uma leitura dos chakras através dos 13 aromas. Ele faz todo um estudo, ele tem um livro para quem se interessa imergir nessa metodologia. Ele tem um livro onde ele explica todo o estudo que ele fez para chegar naquela escolha daquelas 13 plantas aromáticas. E nesse estudo ele fala desde a parte embriológica, né? A parte embriológica, ele tem um estudo da parte embriológica humana e compara com o crescimento da planta, né? Então ele faz todo esse estudo através das histórias das plantas aromáticas, e aí ele conseguiu, né, classificar 13 plantas aromáticas conforme os 7 chakras que a gente tem, né? Os 7 principais chakras que a gente tem. E aí ele faz esse cruzamento e você consegue fazer uma leitura do estado emocional da pessoa no dia, né, que você faz essa experimentação com os 13 aromas, né? Essa metodologia 13 aromas, ela ajuda bastante a você que não trabalha com aromaterapia e quer trabalhar. Ela vem ela é muito, não é que é fácil assim, mas ela descomplica, né, o primeiro atendimento de psicoaromaterapia. Bom, além disso, existem aquelas pessoas, né, que você pode atender apresentando alguns óleos essenciais, desde que você saiba a história desses óleos essenciais. E aí vem a história, por exemplo, do tomilho, do louro, de vários óleos essenciais, né? Quando você fala assim, o louro é o óleo essencial da vitória, o laranja é o óleo essencial da alegria e por aí vai. Aquilo é psicoaromaterapia,
Mas por trás desse nome existe uma leitura, né? Muita gente está procurando, eu quero um óleo essencial para empoderamento, mas não sabe nem a história daquele óleo essencial, não sabe nem por que ele traz aquele empoderamento, né? E aí quando você compreende a história dele, você começa a poder trabalhar com a psicoaromaterapia fora da metodologia, tá? Fora daquela coisa quadrada de você, vou usar só esses óleos, não. Então a partir do momento que você faz uma entrega à escura para o paciente, ele vai escolher 1, 2, 3 óleos essenciais ali, os aromas que mais agradam, e como diz na psicoaromaterapia, o nosso nariz é um grande fofoqueiro, né? Então ele vai falar o óleo essencial que você gostou, o óleo essencial que você está precisando, a sua mente vai automaticamente responder o que você está atravessando. Para você que está em casa e tem os óleos essenciais aí disponíveis, né? Você pode procurar o que mais te agrada naquele dia, naquele momento. Aí a gente tem que lembrar que o nosso nariz é um grande fofoqueiro. Então ele vai te falar o que você está precisando, o que você gosta. Quando você sente o aroma e gosta daquele óleo essencial, você quer dizer que você está precisando dele. Então use no seu colar aquele óleo que você abraçou, aquele óleo que você escolheu, e você vai ver. É muito bom quando a gente deixa a nossa intuição, nosso nariz escolher o nosso óleo essencial para a gente utilizar. Um grande beijo, espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima!